Queridos alunos, um abraço. Eu já estava com saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês e os guarde e livre de todo mal e faça resplandecer o rosto sobre o rosto de vocês e dê a paz a vocês. Na nossa última aula, nós falamos sobre Machado de Assis. E eu confesso que quando nós terminamos, logo de imediato eu fiquei com saudades. Com saudade daquele mulato do morro que trabalhou a vida inteira e que conseguiu o seu reconhecimento em vida. Chamado de o Bruxo de Cosme Velho, por falar nisso, vocês lembram porque o Bruxo de Cosme Velho, ou melhor, vocês sabem porque o Bruxo de Cosme Velho? Primeiro, ele morou em Cosme Velho muitos anos, no Rio de Janeiro. Ele tinha um caldeirão de prata, com armação de prata, corrente de prata, ficava na parte externa da casa. E ali ele queimava os seus papéis. E quando ele ia queimar os seus papéis, os vizinhos falavam que o bruxo estava queimando as coisas do seu caldeirão. Então ficou o Bruxo de Cosme Velho. Você lembra que o Carlos Drummond de Andrade dedica um poema a ele, a um bruxo com amor, não é verdade? Dando sequência ao realismo naturalismo, nós temos o Raul Dávila Pompeia. Raul Dávila Pompeia, ele escreveu outras obras, além de O Ateneu. As Joias da Coroa, livro de poemas parnasianos, né? Canções sem métodos, de poema de tendência parnasiana. Escreveu conto, escreveu romance, uma tragédia no Amazonas. Mas, curiosamente, ele só é estudado daqui até a universidade pelo seu livro O Ateneu. O Ateneu é uma obra de transição. Essa obra ela está passando do realismo, análise psicológica profunda. Para vocês terem uma ideia, para alguns ele chega a antecipar Freud fazendo a psicanálise. Nesse aspecto, ele aproxima-se de Machado de Assis. Se ele aproxima pela análise psicológica, ele distancia pelo estilo. Por quê? Porque o estilo do Machado é tranquilo e o dele é o quê? Nervoso. Observe que em Raul Pompeia, uma grande carga emocional. Por quê? Porque o livro apresenta traços autobiográficos. Mas isso não é pura e simplesmente autobiografia, senão teria valor literário. Além de realismo, nós vamos encontrar a característica do naturalismo, inclusive com a zoomorfização. E além disso, nós vamos encontrar a característica impressionista. Então nós vamos encontrar o impressionismo. Agora vocês vão pensar comigo o seguinte: o que é impressionismo? Impressões registradas na memória que o tempo não consegue apagar. Tudo bem? Impressões registradas na memória que o tempo não apaga. Vocês podem inclusive pensar assim: toda obra memorialista apresenta traço impressionista. É o caso, por exemplo, de quê? De Dom Casmurro de Machado de Assis, de Menino de Engenho, de quem? Menino de Engenho, de José Lins do Rego, né? Então observe que a obra é memorialista, ela apresenta traço impressionista. Expressionismo. O que é expressionismo? Se impressionismo são impressões interiores, aqui são impressões exteriores. É a deformação abstrata.
Vocês sabem que ele foi um caricaturista ousado, né? A obra desse rapaz, primeiro, ela é um relato da vida no internato, né? Então é o relato da vida no internato. Ele vai reproduzir artisticamente a escola interna, tudo bem? Então observe que é o relato da vida no internato. O que acontece? Quando você leu aqui expressionismo, possivelmente você lembrou de um quadro com o nome de O Grito, não é verdade? Então ele deforma pelos exageros os traços, criando verdadeiras caricaturas, tudo bem? A obra dele é o quê? É crítica. Então observe que a obra desse rapaz, ela é crítica. Mas observe que ela chega a ser o quê? Ela chega a ser mordaz e impiedosa, onde ele não teve piedade dele mesmo. Ele critica ele próprio, né? Então uma obra crítica, mordaz e impiedosa, onde ele não teve piedade dele mesmo, onde ele critica ele próprio, tudo bem? Isso aqui é o relato da vida na escola interna, né? Então é o relato da vida na escola interna. Muito bem. Agora vamos observar o seguinte. Raul Pompeia sofreu a influência de Flaubert, Madame Bovary. A personagem feminina de Madame Bovary é Emma, vocês lembram disso? Emma é anagrama de mãe e também é anagrama de ano. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela é mulher do diretor Aristarco e ela trai o marido. E os alunos em plena crise de puberdade ficam sabendo. E aí o que acontece? Os alunos ficam sabendo e ela era jovem, bonita e eles a desejam, né? Eles a desejam como mulher, mas eles também a amam como mãe. Por quê? Porque o Aristarco, ele é visto como o quê? Ele é visto como um pai tirano, né? Então ele é visto como um pai tirano. E ela era boa, compreensiva para os alunos, né? Então por isso aqui você tem a influência de Flaubert. Esse livro, ele é narrado na primeira pessoa, né? Então ele é narrado na primeira pessoa. A personagem narradora, a personagem principal, tá certo? É o que? É o Sérgio. Quem é o Sérgio? Sérgio é o próprio Raul Pompeia. Então a personagem principal é o Sérgio e o Sérgio é o próprio Raul Pompeia. Mas observe vocês o seguinte, que isso aqui não é autobiografia, pura e simplesmente, tudo bem? Isso aqui é uma obra de arte, é uma obra artística, correto? Meus filhos, o que vai acontecer? O Sérgio, ele é levado para a escola pelo pai, que é exatamente o que acontece quando chega na escola interna, na porta do internato. O pai dele bate nas costas dele e diz para ele o seguinte: meu filho, preste atenção que você agora vai entrar para a vida. Coragem para a luta. E ele entra. Quando ele entra, ele vai falar assim, e que ele vê como é a escola interna, ele vai falar assim: então, a vida é isso aqui, lugar de pessoas insinceras, a começar pelo diretor Aristarco, né? Então ele vai ver toda a problemática da escola interna, né? E quando ele vê a problemática da escola interna, o que vai acontecer?
ele vai ficar decepcionado. E aí ele vai mostrar tudo o que acontecia na escola interna. Perfeito? E observem vocês que o Ateneu, ele fez mal para quem? Para o Raul Pompeia. Ele saiu de lá hipocondríaco, ele saiu de lá hipersensível, com tendências homossexuais, e ele vai ter um problema mais tarde com o Olavo Bilac, né? E ele vai ter um problema, e o Olavo Bilac vai criticá-lo, e ele vai criticar o Olavo Bilac, e ele chama o Olavo Bilac para um duelo de espadas, que não aconteceu, né? Os amigos entraram no meio, mas possivelmente não aconteceria mesmo. Por quê? Porque um duelo de espada entre ele e o Olavo Bilac seria um massacre, né? Porque ele era muito míope. E aí o que acontece? Ele era muito míope e se tirasse o óculos dele ele não via nada. E o Bilac era o quê? O Bilac era um sujeito muito articulado. Então não aconteceu. Numa noite de Natal, em 1895, ele suicida, né? Ele dá um tiro no peito e ele morre. E ele deixou uma carta escrita, que era uma pessoa normal, né? Então esse rapaz que escreve essa obra, que é uma obra belíssima, belíssima essa obra. Agora observem o seguinte. Em 1881, vocês lembram que o Machado de Assis, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. No mesmo ano, o Aloysio de Azevedo vai publicar O Mulato. Portanto, se o Machado é introdutor do realismo no Brasil, o Aloysio é introdutor do naturalismo. Você lembra do Antônio Gonçalves Dias? Ele era mestiço, né? Porque a mãe dele era mistura de índio com negro, o pai dele português. E o Gonçalves Dias gostou de uma moça por nome de Ana Amélia Ferreira do Vale. Mas a família dela não aceitou o casamento dele com ela porque ele era mestiço. Essa obra aqui, ela é inspirada na vida do Gonçalves Dias, né? Está inspirada ali. O espaço físico e geográfico dessa obra é São Luís do Maranhão. Então, o espaço físico e geográfico da obra é São Luís do Maranhão, né? O tema é o preconceito racial, tudo bem? Essa obra ainda apresenta resíduos românticos, né? Então essa obra ainda apresenta resíduos românticos. Aí você fala, a obra é romântica ou é naturalista? A obra é naturalista com resíduos românticos. Nós já vimos obra romântica com características já do realismo, no caso da obra madura do José de Alencar, Senhora, Lucila, né? E o Cabeleira, do Franklin Távora e outras obras. E essa aqui é uma obra naturalista com características o quê? Com características românticas, com resíduos românticos. Tudo bem? Muito bem. As personagens são essas aqui, ó. As personagens são essas aqui. Raimundo. Que mais? Ana Rosa. Se durante a aula eu falar Ana Amélia, vocês escutam Ana Rosa. Ana Amélia é lá do Gonçalves Dias, viu? Essa aqui é Ana Rosa.
E quem mais? E Luiz Dias, né? Raimundo, Ana Rosa e Luiz Dias. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Aí você poderá me perguntar o seguinte: e o que essa obra tem realmente de quê? De naturalista. Olha, essa obra tem de naturalista muita coisa, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Para começar, eu vou falar sobre a crítica social. Então, a crítica social. Isso aqui, meus filhos, foi uma crítica violenta à sociedade de São Luís do Maranhão. O que mais? O anticlericalismo, né? O anticlericalismo. Aqui você vai ver uma pessoa, o clero, sendo criticado na figura do Padre Diogo. Tudo bem? O que mais? A zoomorfização, né? A zoomorfização. Então você vai encontrar a zoomorfização e a linguagem forte. A linguagem é bem agressiva, bem forte. A linguagem aqui. Perfeito? Muito bem. Isso aqui são traços de quê? Do naturalismo, né? Muito bem. Então, a obra naturalista com resíduos românticos. Raimundo era filho de um português com uma escrava. O pai dele, José, era fazendeiro, tinha uma escrava por nome de Domingas, com quem ele se relacionou e nasceu Raimundo. Só que esse homem casou com uma mulher ruim de doer de dentro. Quitéria, Maria Quitéria, né? E essa mulher era filha de uma fazendeira ali, vizinha da fazenda do José, pai do Raimundo, que era um português. E ela percebe o cuidado que o José tinha com a Domingas e com o Raimundo. Ela descobre que o Raimundo era filho do seu marido. Um dia que o José sai da fazenda, viaja, ela manda pegar a Domingas nua e botar no tronco nua e pegar o ferro de marcar o gado. Você lembra como marca o gado? Aquele ferro quente que leva na reis e queima e fica marca? Pois é. Levou na parte genital e nas mamas da escrava. A dor que essa mísera sofreu foi tamanha que ela enlouqueceu. Quando o marido chega e vê a escrava, mãe do seu filho, naquela situação, ele quis matar a mulher. E a mulher fugiu para a casa da mãe, que era uma fazendeira ali perto. E a mãe manda buscar o padre de São Luís do Maranhão, que era o padre Diogo. E esse padre Diogo, chegando lá, a tia conta para ele o acontecido e fala para ele que era para ele levá-la até a fazenda do marido, da Quitéria, e fazer com que ele aceitasse a esposa de novo. E o padre levou. Quando ele chega lá, o José não está, porque o José tem um irmão lá em São Luís do Maranhão, por nome de Manuel. Ele é chamado de Manuel Pescada, porque ele era comerciante e ele negociava com peixe. E um peixe muito popular em São Luís do Maranhão é a pescada amarela. Então ele vendia esse peixe, então era Manuel Pescada, né? E o José leva o Raimundo para deixar na casa de quem? Do irmão. Quando ele volta para casa, ele saiu, a esposa não estava. O que ele pensa? Que ele ao chegar ela não está. Só que ele chega à noite. E quando ele entra em casa, depois de soltar o animal, guardar os arreios, tudo direitinho, ele escuta vozes no quarto dele. E a voz era da mulher com um homem. E esse homem era exatamente o padre.
que ele adentra, então você já tem uma característica aí, o adultério, característica do realismo, naturalismo, né? Quando ele entra, ele pega e mata a mulher, que ele vai matar o padre rodeando a cama e pedindo calma a ele, até que ele acalma. E quando ele acalma, o padre convence ele a não fazer nada com ele e ele não contaria que o padre estava com a mulher. E assim foi feito. Mas acontece que o José, ele vai para São Luís do Maranhão, onde está o filho, para a cidade, e lá ele fica doente. E esse padre, ardilosamente, todos os dias passava na casa do Manuel Pescada e perguntava pelo José, e a mulher do Manuel Pescada falava a respeito dele, que ele estava ruim, e ele falava uma frase em latim, que só ele sabia, era rogando praga, querendo que o sujeito morresse, que ele tinha medo de que o sujeito viesse a contar que ele estava adulterando com a mulher dele, né? Um dia ele passou, e a mulher falou, e ele perguntou, e a mulher do Manuel Pescada disse para ele, que graças a Deus parece que agora ele estava melhorando. Aí ele falou uma frase em latim, em que ele rogava praga no sujeito, para que o sujeito morresse. O sujeito sarou. Quando o sujeito sarou, o sujeito disse o seguinte, Manuel, eu vou me retirar para Portugal. Você fica ou você vai comigo? Eu fico. Então eu vou vender a fazenda, vou vender tudo e vou para Portugal. Eu vou lá. E o Manuel falou para ele, não vai, daqui mesmo a gente vende a fazenda, mas ele foi. E no caminho ele foi emboscado e morto pelo padre. Então vocês estão vendo o anticlericalismo. O padre é adúltero, é assassino, né? Acontece que antes de morrer, ele pediu ao irmão, parece que ele tinha um pressentimento ruim, né? Se eu morrer, eu quero que você me faça um favor, que o meu filho seja doutor. Quando o menino cresce um pouco, o Manuel Pescada, que agora é o tutor do menino, o menino é muito rico, né? Por que que o menino é muito rico? Vou te contar por quê. Que além da fazenda e de dinheiro que o pai tinha, ainda tinha muitas casas de aluguel ali em São Luís do Maranhão. E aí o menino fica em Portugal até formar. Ele não sabia quem era a sua mãe, né? E ele sabia vagamente do pai. E de repente ele pensava que às vezes o pai dele era um amante da tia dele e eles escondiam isso dele. Ele volta depois de andar pelo mundo, depois de formado. E outra coisa, viu? Ele é um mulato alto, da gingado, de olhos azuis. Ele é idealizado. E na escola naturalista não pode haver idealização. Você tem que analisar a personagem. Tudo bem? Então o que acontece? Ele é um personagem idealizado, né? Agora observe o seguinte, ele fica um ano no Rio de Janeiro e depois ele vai ao Maranhão. Quando ele vai ao Maranhão e o padre fica sabendo, deixa eu te dizer uma coisa, como o padre passava todos os dias na casa do Manuel, perguntando pelo sujeito, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Manuel, ele pensa que o padre era muito amigo do José, e ele se torna compadre de quem? Ele se torna compadre do padre. O Manuel Pescada deu a Ana Rosa para o padre batizar. Quando o padre soube que ia chegar o filho da Domingas e do José, e ele era o responsável pela morte do sujeito, o que acontece? Acontece que ele falou para o sujeito
que ele não deveria, ele quis que o sujeito ficasse no hotel e não na casa do Manuel Pescada. Mas o Manuel Pescada disse, não posso, ele é filho do meu irmão, né? Mas você tem uma moça em casa e se ela apaixona por ele, ele é filho de uma negra, né? Tá vendo o preconceito? Aí o que acontece? Acontece que havia um empregado no armazém do Manuel Pescada por nome de Luiz Dias, popularmente chamado de quê? Dias, né? E esse Dias, o que acontece? Ele gostava da Ana Rosa, mas a Ana Rosa não gostava dele, porque ele era submisso como um cão, daquele que você enxota e depois estala os dedos e ele vem lamber as suas mãos. O patrão podia xingá-lo todo, que na primeira oportunidade ele ia adular o patrão. Então ela tinha nojo dele por isso. E ela era sonhadora, ela é idealizada, ela sonhava com um homem sensível, inteligente, né? Bonito. E quando o Raimundo chega e hospeda na casa dela, aquele rapaz alto, andar gingado, olhos azuis, com formação europeia, ela fica impressionada com ele. E agora ela observe, quando ele sai do quarto, ela vai ao quarto dele, olha a zoomorfização aqui, ó. Ela deita na cama dele, espojando-se ali, como um animal no cio que procura o macho para acasalar. Tudo bem? Animal no cio, mulher não tem cio, não é verdade? Zoomorfização. Ela cheira o travesseiro dele aspirando o cheiro de macho. E observem vocês que ela pega a escova dele, penteia o cabelo e ele começa a perceber que alguém está aí no seu quarto. Até porque ele encontra em sua escova cabelo diferente do seu, cabelo liso. O dele não era, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que certo dia ele vai chegar ao quarto e encontrar Ana Rosa. De novo, olha o resíduo romântico aqui, ó. Ele diz, Ana Rosa, o que tu fazes no meu quarto? Não sabe que não fica bem uma moça num quarto de um rapaz? O que vão pensar de mim? E o que é pior, de você, se te encontram aqui? Saia do meu quarto. Quando diz isso, ela senta na cama e faz uma declaração de amor. Minhas filhas, tenham paciência. Sentada na cama não é lugar de fazer declaração de amor. E ele também mostra o resíduo romântico. Olha o que ele fala para ela. Se tu me amas, não há razão para lágrimas e sim para riso. Eu também te amo e vou pedir a sua mão. Pedir a mão para mexer no resto é característica da escola romântica. No naturalismo é o contrário. Primeiro mexe em tudo, depois pede a mão. O que vai acontecer? O pai dela, vai levá-lo até a fazenda dele. E lá ele vai ter um encontro com a Dominga, sua mãe, ele quase bate nela, viu? E ela era louca, e ele era pequeno, mas quando ela o vê, o instinto da mãe falou mais alto, e ela vai para abraçá-lo, e ele estava com um chicote, e quase bateu nela. Não bateu porque o Itinho entrou no meio. E ele pede a mão da Ana Rosa e o tio dele não aceita o pedido e conta por quê. E acaba contando que ela era a mãe dele. Curiosamente, da outra vez que ele vai voltar à fazenda e vai tentar aproximar da mãe, a mãe foge dele, não quer mais aproximação com ele. O tio dele contou isso para ele, ainda pediu para ele sair da casa dele. Agora preste atenção. Vocês observaram que ele prometeu pedir a mão e ele saiu sem falar dela, porque ele tinha várias casas de aluguel lá numa vila com o nome de Santo Antaleão, onde hoje está a Universidade Federal do Maranhão, e uma casa desocupou e mudou para lá. O que a Ana Rosa pensa? Ana Rosa pensa, eu sou uma tola provinciana, ele prometeu me pedir em casamento e mudou daqui, nem me falou nada, possivelmente ele está sorrindo de mim, da minha ingenuidade. Acontece que ele manda uma carta para ela
contando porque saiu, pediu ela em casamento, não foi aceito por causa da cor. Mas a verdade foi por causa da intriga do padre, viu? Do padre Diogo, né? E aí ela vai procurá-lo e se entrega a ele e ele a engravida. Isso era todo o medo que o padre tinha. Por quê? Porque o pai dela era viúvo. Tudo bem? E a mãe dela, antes de morrer, falou assim para ela: minha filha, não case para amar, ame para casar. Porque a mãe dela casou com o pai dela sem amor. Viu? Ela gostava de um jornalista e a família dela não aceitou que ela casasse com esse jornalista. Então, não case para amar. Isso ficou de quê? Na mente da menina, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que o padre pensava: essa menina é filha única, né? E ela é filha única, o que acontece? Se ela engravidar, o pai vai acabar perdoando ela e ela ficará aqui. Isso pode ser perigoso para mim. E aliás, um dia até o Raimundo falou para o padre Diogo que era ele que tinha matado o pai dele. Mas aí ele armou toda uma situação, que ele era um artista, e pegou uma bengala que ele tinha e falou: eu matei o seu pai, então pega essa bengala. Eu não vou, como Jesus que foi crucificado sem reagir, vai me acontecer a mesma coisa. Pode bater na minha cabeça até me matar. E o senhor ficou até sem graça disso, né? Bom, acontece que o Raimundo e a Ana Rosa combinam de fugir, mas o padre descobre através do Luiz Dias, porque o padre, com medo, falou para o Dias: Dias, preste atenção na Ana Rosa, qualquer coisa manda me avisar. E aí o que aconteceu? Quando eles iam chegando ao porto, o pai dela e o padre chegaram. O padre ainda humilhou o Raimundo, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a Ana Rosa está grávida, ninguém sabe. O padre chama o Dias e fala: Dias, você gosta da Ana Rosa, não é verdade? Gosto, mas ela gosta do outro. A Bíblia diz que é pecado matar. Você sabia que às vezes é mais pecado não matar que matar? Toma esse revólver, mata o Raimundo, e eu te prometo que você se casará com a Ana Rosa. O que aconteceu? Um dia, São Luís amanheceu entorpecido pelo calor. Já é quente mesmo lá, né? Vocês sabem disso. E aí o que acontece? À noite o Raimundo anda pela cidade. Quando ele vai chegando em casa, tinha uns tijolos lá perto e o Dias estava escondido ali e atirou no Raimundo e matou. Quando a notícia da morte do Raimundo chegou até a Ana Rosa, ela desmaiou e teve um aborto espontâneo, né? Perfeito? Então ela abortou. Agora, quem vai consolá-la? O padre Diogo, que é seu padrinho. Quase que todos os dias ele vai à casa da Ana Rosa e deixa o tempo passar, porque ele tem um compromisso com o Dias. Quando o tempo passa, você lembra que o padre Antônio Vieira disse? Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo digere, tudo gasta, tudo acaba, né? Se atreve o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. E aí o que acontece? Acontece que o padre fala para Ana Rosa: o homem com quem você deve se casar esteve sempre a seus pés e você nunca percebeu? É o Dias. Aí eu te pergunto: quererá ela casar com o Dias? Sim ou não? Sim. Por quê? Primeiro, ela não é mais virgem. Naquele tempo a virgindade era um tabu muito forte. Segundo, que ela já conhece o prazer da carne. Se você lembrar do livro Inocência que nós comentamos aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que lá em Inocência, a Inocência gosta do Cirino, o Manecão mata o Cirino, a Inocência não casa com o Manecão e morre. Por quê? Porque o desfecho lá é romântico, com característica naturalista realista. Aqui é o contrário, é naturalista com característica romântica. Ela vai casar. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou perguntar a vocês, principalmente as meninas: será que ela vai amar
o Dias como amava o Raimundo? Aí vocês possivelmente pensaram, não, de jeito nenhum, vai. Existe um adágio que diz o primeiro amor é bom e o último é o melhor. Tudo bem? Então é claro que ela vai. Tá certo? O livro vai terminar de que maneira? O livro vai terminar o Luiz Dias casando com a Ana Rosa, ficou muito rico, o pai dela morre, o pai dela era rico, todos os bens do Raimundo ficou para ele, né? Então observe que os bens dele ficou para o Raimundo, por Manuel Pescada, e o Luiz Dias casa com a menina que é filha única, e aí o que vai acontecer? Vai ser o dono de quê? Vai ser o dono de tudo, né? E aí o que acontece? Acontece que ele vai ser o dono de tudo. E o escritor vai nos mostrar, ao término de quê? Do livro, esse Luiz Dias, ele engordou, passou a preservar um bigodinho fino e criou um ar emproado, enjoado, de novo rico. E chega uma autoridade portuguesa e dá uma festa. E quando ele dá essa festa, o que vai acontecer? O Dias é convidado. Para vocês terem uma ideia, quando Dias chega à festa com Ana Rosa, a autoridade portuguesa vai fazer o quê? Vai sair exatamente para recebê-lo na porta, né? Ele é uma pessoa importante. Vocês sabem quem estava nessa festa, dentre outras pessoas? O Diogo, mas ele não é mais padre. Ele agora é o quê? Ele agora é cônego, ele foi promovido a cônego. Pelo jeito, esse sujeito era um homem muito bonito. E o que acontece? Acontece que as pessoas, ele com os cabelos brancos, ele alto, né? As pessoas iam beijar a mão dele, ia conversar com ele, né? E aí conversava com ele e falava com ele, e era aparentemente uma pessoa que respeitável, séria, honrada, mas vocês viram o que ele era, né? Esse romance é um romance de personagem, tudo bem? O forte do Aloysio de Azevedo não é o romance de personagem. O forte do Aloysio de Azevedo é o romance de espaço. O que é o romance de personagem? Centrado na vida das personagens. Aí você pega Casa de Pensão, o espaço é o Rio de Janeiro, é um livro intermediário entre espaço e personagem. Perfeito? Então observe que é um livro intermediário entre espaço e personagem. Tá certo? O espaço, ele vai falar sobre a pegajosidade das pensõezinhas do Rio de Janeiro da época, e a obra vai ser centrada numa personagem por nome de Amâncio de Vasconcelos, que vai sair do Maranhão, vai para o Rio de Janeiro para estudar, lá conhece a roda boêmia da academia, né? E observe que conhecendo a roda boêmia da academia, o que vai acontecer? Ele vai acabar deixando a casa que ele morava, que era de um amigo de seu pai, e ele conhece um sujeito muito vagabundo por nome de João Coqueiro, que era amaziado com uma francesa por nome de Madame Brizard. E aí o sujeito percebe, numa conversa, eles estão bebendo em um bar, que o Amâncio estava amargurado, porque na casa onde ele morava, ele tinha horário para chegar, né? Ele tinha horário para chegar e ele queria liberdade. E aí o que acontece? O sujeito conta para ele que tinha uma pensão e falou para ele: aonde você vive não serve para você. Você tem que morar num lugar
onde você vai ser tratado como uma pessoa da família, mas você tem liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. Vai domingo lá, pega aqui o endereço, vai almoçar lá e se você gostar, você poderá fazer o quê? Se você gostar, você poderá ir para lá, eu te faço o preço, conto. Quando esse João Coqueiro pensa isso, ele tem uma irmã, Amália, e ele já está pensando exatamente em casar a sua irmã com o sujeito. E essa irmã, ela é entregada praticamente na bandeja para o sujeito, né? É entregada na bandeja para o sujeito. E aí o que acontece? Acontece que o sujeito a possui e eles passam a fazer o quê? A extorquir dinheiro do Amâncio. Mais tarde, o Amâncio fala que vai ao Maranhão, o pai dele morreu e ele vai visitar a mãe, mas o João Coqueiro fica com medo, né? Fica com medo dele ir e não voltar. E aí acaba dando parte dele, ele vai ser preso. Mas ele vai ser o quê? Ele vai ser liberto. E quando ele vai ser liberto, o que vai acontecer? Vai acontecer que o João Coqueiro acaba matando ele. É a coisa mais triste que acontece, é quando a mãe do Amâncio chega ao Rio de Janeiro, e ao chegar ao Rio de Janeiro, vai ficar sabendo da morte do filho num táxi, num Tilbury, viu? Quando ela está indo para casa do amigo onde o filho morava inicialmente, ela soube da morte do Amâncio de Vasconcelos. Essa obra é baseada em um fato real, viu? Uma estudante morreu no Rio de Janeiro, assassinado pelo amigo por causa disso, porque acabou deflorando a irmã do sujeito e não quis casar com o sujeito. Mas deixa eu te contar. A obra-prima desse rapaz é qual? O Cortiço. Todos vocês conhecem isso aqui, né? Essa é a obra-prima. É obra-prima do Aloysio? Não. É obra-prima de todo o naturalismo brasileiro. Qual que é o espaço físico-geográfico dessa obra? O Rio de Janeiro, né? Exatamente. O espaço é o quê? O Rio de Janeiro. Deixa eu te contar mais aonde que acontece isso. Olha só, em Botafogo. Então observe que o bairro é Botafogo. Tudo bem? Então acontece lá, né? O tempo, 1888, 1889. Abolição dos escravos e que mais? Implantação ou proclamação da República, né? Abolição da escravatura e implantação ou proclamação da República, né? Muito bem. Perfeito? Perfeito. Então, esse é o tema. Essa obra é uma obra de verdade, de fato naturalista. É uma obra de fato naturalista. Por quê? Pelas características. Então, nós vamos ter aqui, ó, zoomorfização. Você lembra disso? Lembra, né? Aqui nós vamos colocar as características do naturalismo. Ele diz assim, quer ver? A primeira que se punha a lavar era a machona, portuguesa feroz e berradura, pulso cabeludo e anca das ervas selvagens. Paula, a cabocla mandingueira, apelidada de bruxa, tinha os dentes de cão. Florinda tinha os olhos luxuriosos de macaca. A franzina neném escapava dos homens como enguia. Rita Baiana, uma cadela no cio. O cavouqueiro Jerônimo
tinha o pescoço grosso como de touro e os olhos mansos como de boi de carga, de canca. Vocês estão vendo a zoomorfização? Mas tem mais coisas. Só que eu não vou mostrar hoje para vocês. E sim, na próxima aula. Na próxima aula, vocês deverão me falar aonde que nós paramos. Zoomorfização. E daqui eu continuo. E vocês, fiquem com Deus, recebam o meu abraço e lembrem, não descuide do estudo. Leia Machado de Assis, Graciliano Ramos, faça a redação e lembra do que nós falamos certo dia. A vida é luta renhida, viver é lutar. Um abraço, fica com Deus.